O tema em questão é Alzheimer na visão espírita. Essa fala é feita por um médico que, na primeira parte do vídeo, entra no mérito da medicina propriamente dita, para, em seguida, fazer afirmações relativas ao espiritismo. Eu chamo a atenção para essa primeira parte porque ela é fundamental no questionamento que iremos fazer quando ele falar a respeito da chamada visão espírita relativa a essa doença, certo? Então vamos lá, atenção para essa fala. Um pouco hoje sobre a visão médico-espírita da doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer é uma doença neurodegenerativa, progressiva e também irreversível, e se caracteriza por uma deterioração global das funções cognitivas, como memória, atenção, discernimento e funções executivas. É a principal causa de demência em idosos e, naturalmente, leva a uma perda gradual da autonomia do indivíduo. A causa exata da doença de Alzheimer ainda não é completamente compreendida, mas envolve, como sabemos, uma combinação de fatores. Pronto, atenção para essa relação de causas que ele faz, beleza? Presta atenção, olha só. Como os genéticos, ambientais e estilo de vida também. Dentre os fatores biológicos, que são, na verdade, os mais importantes e também os mais impactantes, ocorre um acúmulo das chamadas placas beta-amiloides, que são depósitos anormais de proteína no cérebro. Elas formam algo como placas que prejudicam a comunicação entre os neurônios. Ocorre também a presença dos emaranhados neurofibrilares dentro dos neurônios e leva gradativamente à morte dessas células. Esses são os fatores principais. Parentes de primeiro grau de pessoas portadoras de doença de Alzheimer têm um risco muito maior de adquirir a doença do que a população geral. Inclusive, algumas mutações raras em determinados genes estão presentes em pessoas predispostas e aumentam significativamente o risco da doença e podem levar também a um início precoce dessa patologia. Outros fatores também participam, por exemplo, a doença, a idade avançada, o sedentarismo, hipertensão, diabetes, obesidade, história de traumatismo craniano, todos esses fatores causais se associam, reforçando o impacto de aparecimento dessa doença. Os sintomas da doença de Alzheimer têm uma característica progressiva como a própria doença e podem ser divididos em 3 estágios principais. O primeiro estágio, que nós consideramos de caráter leve, ocorre, por exemplo, esquecimento sutil de nomes e eventos recentes, dificuldade de encontrar palavras certas em determinadas conversas, uma perda leve de orientação espacial, mudanças de humor, irritabilidade. Esses são os sintomas geralmente que nós encontramos na fase leve da doença. Agora, em seguida, há uma fase intermediária. E aí nós já vamos encontrar esquecimento mais acentuado de informações importantes, confusão com datas, nomes, locais, dificuldades em realizar tarefas diárias como vestir-se, comer sozinho, prejuízo no manuseio correto de certos utensílios e também alterações no comportamento, como agitação, agressividade, confusão mental. Nas fases avançadas, nós vamos encontrar todos esses sintomas em condição mais grave, levando à dependência e cuidados por 24 horas dessa pessoa. Não há um tratamento nuclear ainda para a doença de Alzheimer. Possuímos medicamentos que ajudam a retardar a progressão da doença e também a aliviar os sintomas
pelo menos nas fases inicial e moderada. Há algumas novidades nesse tratamento. Estão aparecendo, por exemplo, os anticorpos monoclonais, que têm o objetivo de reduzir as placas beta-amiloides que geram justamente a alteração estrutural da doença. Além disso, estimulação cognitiva, como, por exemplo, fisioterapia, terapia ocupacional, alimentação balanceada, atividade física regular, tudo isso concorre com um grande benefício para o tratamento. Do ponto de vista espírita, Beleza, até aqui, como nós vimos, e eu já tinha adiantado, ele entra no mérito relativo à medicina. E agora vai abordar o chamado ponto de vista espírita. E vocês já devem imaginar que, por se tratar de uma visão espírita, há aqui uma relação com causas anteriores, ou seja, relativas a vidas passadas. Mas a questão que eu coloco desde já é a seguinte: por que é que a visão espírita, neste caso, está excluindo as causas relativas ao presente, relativas à vida atual? Essa é a questão que eu coloco. Prestem atenção numa explicação que ele vai dar, fazendo referência a estudos de estudiosos, que nós não sabemos quem são, beleza? E eu não devo aqui nem fazer menção ao mérito desses estudos, porque quando se fala em estudo espírita, é claro que esse estudo provavelmente não seguiu o modelo de trabalho kardecista no que diz respeito aos estudos espíritas, que se baseiam na sua orientação. Como nós sabemos, já temos abordado aqui em vários vídeos, beleza? Mas eu retomo a questão que fiz, relativa a por que é que se exclui da visão espírita as causas presentes. Causas que, inclusive, ele fez referência agora. Olha só o que é que ele vai dizer, presta atenção. da visão médico-espírita, podemos dizer que a doença de Alzheimer é uma experiência encarnatória educadora. A rigor, a experiência encarnatória, ela é por si educadora, tendo em vista que a finalidade é sairmos daqui melhores do que quando entramos. E isso se dá através de um processo, pode-se dizer, de aprendizado, uma vez que baseia-se numa transformação do indivíduo. Seguindo. Dentro do processo evolutivo da criatura humana. Alguns estudiosos acreditam tratar-se de uma prova ou de uma expiação, na qual o espírito passa por um processo de aprendizado e reajuste espiritual. Parece que a doença de Alzheimer seria o estágio final de doenças profundas do campo mental do ser humano, que envolve o complexo de culpa instalado em função da desconexão anterior, em outros renascimentos, com os valores profundos da vida. É de doer, é de doer. É uma afirmação que dói, que dói. Vamos voltar aqui para ver direitinho o que é que foi dito, a partir desses estudos dos estudiosos. Que, como eu disse, a gente não sabe a qualidade desses estudos, como eles se deram. O que eu sei com certeza é que eles não seguiram a orientação kardeciana no que compete aos estudos espíritas, beleza? Olha só, vamos lá. Deixa eu recapitular aqui. Educadora dentro do processo evolutivo da criatura humana. Alguns estudiosos acreditam tratar-se de uma prova ou de uma expiação, na qual o espírito passa por um processo de aprendizado e reajuste espiritual. Parece que a doença de Alzheimer seria o estágio final de doenças profundas do campo mental do ser humano,
que envolve o complexo de culpa. Parece que essa doença envolve um complexo de culpa. Olha só. Instalado em função da desconexão anterior, em outros renascimentos, com os valores profundos da vida. Parece que essa doença se dá em razão de um processo de culpa relativo a uma desconexão com os valores da vida, como foi dito em vidas anteriores. Por que é que a visão espírita, me repetindo aqui, por que é que a visão espírita, nesse caso, desconsidera as causas atuais? E aqui eu faço referência a um texto do Evangelho segundo o Espiritismo. Causas atuais das aflições. Esse é o primeiro ponto. E como nós vimos, o que se faz aqui em termos de explicação para as causas anteriores é uma afirmação grave, que nós não sabemos exatamente qual é o embasamento. Afinal de contas, foram mencionados aqui estudiosos, mas sabe-se lá Deus que estudiosos são esses e que estudo foi feito com base em qual parâmetro? Com base em qual parâmetro? Para se dizer que se dá em razão de um processo final de estágio, de um processo final de culpa do indivíduo que em vidas anteriores estava em desconexão com os valores da vida. É uma afirmação vazia e um tanto quanto cruel. Porque é preciso considerar cada caso. E a crueldade dessa afirmação está na generalização. Um estudo baseado na orientação kardeciana nos permitiria ver caso a caso para entender quais as relações do presente com as relações do passado, a fim de se entender o porquê da doença. Se é que há causas anteriores, é preciso levar isso em consideração, porque, como ele mesmo disse, pode ser que o indivíduo nessa vida, por conta própria, sem qualquer relação com o passado, tenha tido uma vida extremamente sedentária, o indivíduo tenha, como ele mesmo citou, obesidade, enfim, hipertensão, vamos supor, o indivíduo fuma, ou seja, ele adotou uma série de comportamentos a partir da sua forma de viver que levaram ao desenvolvimento da doença. Muito embora a medicina não saiba com exatidão as causas, se sabe que esses fatores influenciam e eles não podem ser desconsiderados na visão espírita, de maneira que um estudo relativo a esse tema, se baseando na orientação kardeciana, tem que, a partir da manifestação dos espíritos, do estudo com os espíritos, do controle das comunicações, ponderar em relação a essas causas relativas ao presente com possíveis causas relativas ao passado, se é que elas existem. Mas da forma como se coloca aqui, já se atrela a visão espírita a causas anteriores. Claro que essa abordagem, muito embora a roupagem dada pela medicina relativa ao tema, a gente observa aqui uma postura religiosa, porque desconectada, aqui me valendo da expressão que ele utilizou, desconectada da orientação kardeciana, na forma de desenvolver esses estudos. Voltemos à fala. Nós não podemos esquecer uma coisa também importante, né? Nós vivemos em um mundo de provas e expiações, também pelo fato de que a matéria deste planeta ainda se encontra em construção. Ela ainda não está totalmente pronta, então está sujeita a limitações, mutações, transformações anormais, que não têm vínculo com o karma, mas servem inevitavelmente para o robustecimento de fatores espirituais que devem amadurecer em todos nós. Vejamos, eu não sei de onde é que isso foi tirado, essa ideia de que a matéria não está pronta. É claro que a vida material, ela por si, permite que o indivíduo ele seja submetido à experiência que por si é dolorosa. Esse atrito
que nós experimentamos uma vez encarnados é um atrito que por si só é doloroso. Eu faço aqui referência ao Schopenhauer, quando vai dizer que viver é sofrer. E é claro que o conjunto dessa experiência pode proporcionar ao indivíduo um aprendizado, uma transformação, mudança de conduta, de reflexão, de ideia, transformação de vícios em virtudes, maior discernimento, maior lucidez, mais fé, etc. Mas que a matéria está sofrendo transformação? Como assim? Isso, a princípio, carece de base doutrinária. Se eu estiver errado, por favor, me corrijam aqui nos comentários, beleza? Adiante. O sofrimento. Mas, sendo justo com o que ele falou, quando entra nesse mérito da matéria sendo transformada, ele tenta, a partir disso, desvincular as causas de uma ideia de karma, como ele fez referência aí, beleza? Menos mal, muito embora a explicação seja relativamente complicada ao dizer que a matéria está se transformando. Ainda devem inevitavelmente para o robustecimento de fatores espirituais que devem amadurecer em todos nós. O sofrimento ainda sem dúvida, o estágio em que nós nos situamos, a mola propulsora do desenvolvimento espiritual de que nós necessitamos. Isso não representa castigo. Na verdade, representa uma incumbência, uma tarefa oferecida pela vida que nós precisamos abraçar e concluir. Então, confiemos em Deus e sigamos firmes em nosso propósito de evoluir, na certeza de dias melhores, de um amanhã muito mais saudável. Deus é amor, como diz o evangelista João. Muita paz para você. Bom, então aí a gente tem a fala que, como nós vimos, faz uma afirmação relativa a estudos de estudiosos, no qual atribui uma causa relativa a um complexo de culpa. Essa é uma afirmação grave, cruel, porque generalizante, e como eu disse, se nós fôssemos pensar aqui num parâmetro kardecista, é interessante que se observe caso a caso, porque, evidentemente, as causas são múltiplas, variadas, não se pode generalizar dessa forma. E para encerrar, eu retomo a questão que eu venho colocando. Por que é que a causa espírita exclui a explicação que a medicina vem dando? Ora, isso não pode ser negligenciado, porque faz parte da dinâmica da vida, a partir dos fatores que foram elencados, o desenvolvimento da doença, sem qualquer relação com o passado. Então, é preciso que a gente tenha essa visão mais calcada na realidade quando se especula em relação às vidas passadas, de que forma isso é feito, a partir de qual abordagem de estudo espírita. Essa é outra questão que a gente está sempre abordando aqui, porque fazemos sempre referência à orientação kardecista, portanto, aquilo que nós entendemos ser o kardecismo, beleza? Se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe ele com outras pessoas. Até uma próxima. Valeu!